a todos e a todas, boa noite. Nós que fazemos a família espírita do Centro Espírita Cearense. Para a noite de hoje, nós teremos o capítulo 5, Cristo Consolador, a continuidade, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, o item 5. Vamos lá? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazei-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a divina doutrina. Como ceifeiro, juntei em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o achote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo, os erros que nele se arraigaram são de origem humana, e eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Nesse primeiro momento, vamos continuar, como sempre, agradecendo a Deus e pelo Espiritismo na vida da humanidade terrena. Entendamos que consideramos o Cristo o próprio Espírito de Verdade. Vemos, assim, muito bem informado nas obras espíritas. Com certeza, é o próprio Mestre Celso que usa tal denominação para exprimir em diversas mensagens suas nas obras básicas do Espiritismo. É tão lógico e tão claro esses momentos. Sob a égide do Espírito de Verdade, também sabemos que vários espíritos foram responsáveis, contribuindo assim para se chegar à luz para a humanidade. São Luís, Fênelon, Santo Agostinho e muitos outros fizeram parte da coletividade dos mensageiros do Mestre, sem assinarem
suas comunicações como o Espírito de verdade, e sim utilizando o nome de suas individualidades anteriormente conhecidas. Kardec, estando preparado, nós já sabemos, escolhido por Deus, teve sempre o amparo do Espírito de verdade e todos os demais espíritos superiores. Kardec pergunta ao Espírito, que se dizia ser familiar, como poderia chamá-lo. Kardec pergunta: meu espírito familiar, consentirás dizer-me quem és? E o Espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante um quarto de horas, estarei à tua disposição. Com certeza, Kardec e todos os espíritos superiores estão sendo orientados e estão sob as orientações do Espírito de verdade para se fazer a humanidade avançar. E com certeza, o Espiritismo tem por objetivo o esclarecimento e o progresso intelecto-moral da criatura em seu inevitável avançar evolutivo. Bem sabemos que o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. As provas nos são necessárias e, como o próprio Espírito de verdade nos diz, orai e crede, pois a morte não existe. A morte nada mais é do que a ressurreição, sendo a vida a própria escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Irmãos, é preciso que continuemos firmes e crendo no Senhor. Amemo-nos sempre. Busquemos sempre compreender a máxima: sem a caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo. Muita paz. Amado Mestre Jesus, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária para a prece de hoje e que estejamos com a mente e corações abertos para os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, bom senso, retidão e juízo aos nossos governantes, para que as suas ações sejam manifestadas por bom senso comum, justiça e dignidade humana. Que os líderes religiosos sejam acobertados de muita harmonia, para que possam levar aos nossos irmãos palavras e ensinamentos que promovam a fé, a resiliência e a empatia. Fortalece, Senhor, a imunidade e a fé de todos os profissionais de saúde e todos aqueles que estão na linha de frente ao combate ao Covid-19, e que os mesmos estejam protegidos e possam levar esperança e coragem aos enfermos para vencer os momentos de desespero e cansaço. E que os cientistas de todo o mundo sejam inspirados por espíritos generosos. Mostre o teu poder para acabar com a crise financeira. Dai-nos um espírito cooperador, um espírito de amor, de solidariedade e de justiça, para que possamos ajudar os irmãos que estejam passando por qualquer tipo de privação. Dai-nos a graça da sensibilidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E que onde houver trevas, que eu leve a luz. Dai-nos coragem para amar e servir. Jesus, que derrame sobre todos os mananciais de água as substâncias medicamentosas, na condição de espíritos encarnados, domiciliados temporariamente neste grande educandário terrestre, em função de nossas carências evolutivas e aprendizados necessários, estamos sujeitos às necessidades, doenças, dores, aflições, desencarnações e responsabilidade perante a justiça divina. Roguemos ao Pai Celestial por desenvolver a capacidade do bom discernimento,
assim como solicitamos para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nestas águas que compõem todo o habitat terrestre. E como quem tanto necessita e roga, reconhecidos, agradecemos a vós, a Jesus e aos bons espíritos, às legiões angélicas e socorristas, ao nosso espírito guia, o anjo guardião, o amparo, o socorro e as ações químicas, magnéticas e espirituais administradas sobre as águas, relembrando o Mestre por excelência quando disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que beber desta água jamais terá sede, disse ele noutra ocasião. Que assim seja, Senhor.